Olá, estamos chegando para mais um programa Viva com Saúde. Hoje eu estou aqui substituindo a Carla Emanuele, que infelizmente não pôde se fazer presente. E para conversar sobre oxigenoterapia, está comigo a doutora Marise D'Agostino Dias, que vai nos falar um pouquinho sobre vários temas dentro da oxigenoterapia. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse um breve conceito do que é o diabetes. O diabetes é uma doença metabólica muito frequente. Atualmente existe quase 400 milhões de diabéticos no mundo. A incidência de diabetes aqui no Brasil, em alguns locais, chega a ser 10% da população. Nessa doença existe uma alteração no metabolismo do açúcar, principalmente. Então existe uma diminuição da insulina ou uma resistência ao efeito da insulina. Então, isso leva a mais longo prazo, leva a várias alterações físicas também. De que forma nós podemos usar a oxigenoterapia na solução ou na prevenção do diabetes? Na verdade, a oxigenoterapia, ela não age diretamente no diabetes, mas ela trata muito bem algumas complicações que são mais comuns nos pacientes diabéticos, que são essas feridas que aparecem muito facilmente, né? Existe uma dificuldade de cicatrização, então pequenos traumatismos que numa outra condição se cicatrizariam normalmente, num paciente diabético corre o risco de, em vez de cicatrizar, ir aumentando e formar uma ferida. Então, para esse tipo de problema, o oxigênio hiperbárico é utilizado com ótimos resultados. Existem pessoas que vivem durante 30, 40 anos com aquelas feridas enormes abertas. Quanto tempo elas vão precisar fazer a oxigenoterapia para recuperar a perna? Tanto nos pacientes diabéticos como nas outras feridas, que, como você está dizendo, que às vezes são na parte mais alta da perna e que duram 30, 40 anos, nas duas situações o oxigênio hiperbárico funciona bastante bem. Normalmente, quando a ferida é muito antiga, às vezes, em vez de só oxigênio hiperbárico, precisa também fazer algum procedimento cirúrgico, algum enxerto, algum retoque, mas, em média, vamos dizer, em questão de 6 meses, no máximo, se consegue resolver uma ferida dessas. Existem muitas empresas que trabalham com caldeiras e acontecem muitos acidentes dos próprios funcionários se queimarem. Como a oxigenoterapia age em casos de queimadura? As queimaduras, tanto as mais superficiais quanto as profundas, também são bastante tratáveis com oxigênio hiperbárico. O oxigênio hiperbárico, ele não é aplicado na queimadura, ele é um sistema pelo qual se respira o oxigênio sob uma pressão elevada. Então, ele vai pelo sangue, por dentro do corpo, chegando nos locais que estão alterados. E esses locais, com esse aumento da oxigenação, então eles cicatrizam, eles não infeccionam e acaba ficando com um aspecto estético muito melhor. Nos casos de osteomielite. As osteomielites são infecções que ocorrem nos ossos ou depois de alguma fratura, às vezes depois de uma cirurgia. São infecções, às vezes, muito rebeldes, que ficam anos de evolução, e a oxigenoterapia hiperbárica para esse tipo de situação também se aplica bastante, com bons resultados. E as necroses por radiação? As necroses por radiação são doenças provocadas, não é exatamente doença, mas é um efeito colateral desfavorável da radioterapia. Então, pacientes que, por terem câncer, são submetidos à radioterapia, podem apresentar tardiamente efeitos decorrentes disso. E essas lesões de radioterapia, que podem ser na pele, podem ser nas mucosas, podem ser internas ou externas, elas decorrem da falta de irrigação, da falta de circulação que acontece por causa mesmo da radioterapia. O tecido, nessa situação, ele fica muito frágil, muito suscetível a ter uma ferida que
também que não cicatriza, e a oxigenoterapia hiperbárica, nesses casos, ela age restaurando essa circulação que foi perdida pela radioterapia. E funciona bastante bem também no tratamento dessas alterações consequentes disso. E os profissionais que trabalham diretamente com a radioterapia, eles podem vir a se contaminar? Habitualmente não, existe uma segurança muito grande nesse trabalho. Então, é completamente excepcional que possa ser um problema de ordem trabalhista, vamos dizer, que alguém se contamine porque trabalha com radioterapia. As contaminações acidentais com radioterapia são muito mais decorrentes de acidentes mesmo, como usinas nucleares, esse tipo de acidente. E na radioterapia utilizada para tratamento médico, isso geralmente não ocorre. O que acontece, quer dizer, a lesão que ocorre é do paciente que foi irradiado, porque é quase impossível, através da radioterapia, você atingir apenas aquele local onde está o tumor. Então, os locais próximos acabam ficando irradiados e com isso pode acontecer esse tipo de alteração mais tardia. Nos casos de prurido intenso na pele ou coceiras que as pessoas sentem, existe alguma indicação à oxigenoterapia? Normalmente não. A oxigenoterapia não age sobre esse tipo de alteração. Só age sobre feridas quando tem a pele aberta, quando tem infecção, é mais nesse tipo de situação. As intoxicações pelo monóxido de carbono e cianeto? O monóxido de carbono, ele é um gás muito tóxico que é encontrado em situações onde existe incêndios, por exemplo, aquele gás que se desprende do incêndio, ele contém monóxido de carbono, e também nos aquecedores. Alguns aquecedores a gás, caso exista acidentalmente ao apagamento da chama, aquele gás que se desprende pode conter monóxido de carbono. E nessas condições, uma possibilidade de intoxicar algum ser humano ou animal que esteja próximo é bem grande. E o tratamento com oxigênio hiperbárico é praticamente o único tratamento que se tem disponível para conseguir recuperar esse paciente, desde que seja iniciado muito rápido, porque se ficar aguardando muito, o paciente pode ter muitas sequelas. No caso de pessoas que tiveram anemia pós-hemorrágica? O tratamento com oxigênio hiperbárico, ele estimula a formação do sangue. Então, se a pessoa tem uma anemia grave e é submetida ao tratamento com oxigênio hiperbárico, ao longo do tempo ele vai recompondo aquela anemia. Não é um tratamento habitual para isso, existem muitos outros tratamentos alternativos para a anemia, mas essa situação de tratamento com oxigênio hiperbárico para a anemia, ele é reservado para duas situações. Paciente que não pode ter uma anemia muito grave e não pode receber transfusão de sangue por algum motivo de imunológico, reacional, alguma coisa, então esse tipo de paciente, e muito mais, eventualmente, para pacientes que por motivos religiosos têm uma anemia muito grave e se recusam a receber transfusão de sangue. Então, nestas situações, pode sim ser feito o tratamento com oxigênio hiperbárico, que ele vai estimular a formação do sangue. Aqui na cidade de Passo Fundo, onde a gente está começando um processo todo de instalação da câmara hiperbárica, vamos começar a receber pacientes. Quais os pacientes que a senhora acha ou indica para que venham fazer o tratamento? Na verdade, até já existe pacientes que irão hoje já começar o tratamento. A câmara foi inaugurada ontem, o serviço, e hoje à tarde já vai começar a funcionar, já tem pacientes agendados. Em todos os serviços, a maioria dos pacientes são portadores de lesões de pé diabético ou lesões com feridas crônicas, essa é a maioria dos casos. Existem muitos casos de complicações de feridas de pós-operatório, infecção.
Um outro grupo grande de pacientes são pacientes que têm infecções na pele, por abscessos que não estão evoluindo bem, umas infecções de erisipela, que também não esteja evoluindo favoravelmente. De um modo geral, a câmara hiperbárica se destina a pacientes cuja doença não esteja evoluindo favoravelmente. Se você tem uma doença que está sendo tratada da maneira convencional e está evoluindo satisfatoriamente, não tem necessidade de você acrescentar oxigênio hiperbárico. Mas se não está evoluindo satisfatoriamente, quanto antes você acrescentar oxigênio hiperbárico, melhor para o paciente e melhor para a evolução e para a sociedade em geral, porque você deixa de ter que ficar o paciente em repouso, ou internado, ou perdendo dias de trabalho. Então, o que se recomenda é que exista uma procura bem precoce, claro que de acordo com o médico que está tratando do paciente, que possa encaminhar o paciente. Doutora Marisa, quem é o profissional que pode trabalhar com a oxigenoterapia ou medicina hiperbárica? O médico hiperbarista é o médico que tem que ter uma formação, pode ser clínica ou cirúrgica, e depois disso um treinamento específico para o atendimento de pacientes em câmara hiperbárica. Esse médico, atualmente ele é formado através da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, e nós temos mais de 400 médicos hiperbaristas no Brasil já. Como funciona o auxílio do médico durante o tratamento, que a pessoa está dentro da câmara ali sentada? Fica um médico dentro, fica um enfermeiro, como é que funciona essa parte? Durante o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, dentro de câmaras desse tipo, multiplace, como a gente tem aqui instalada, o paciente fica dentro da câmara e um ou vários pacientes, além disso, tem sempre que constar um guia interno, como é chamado, e é uma coisa obrigatória por lei. Então, se alguém for frequentar alguma câmara hiperbárica que não exista um guia interno, isso aí está fora da lei. Isso a lei aqui no Brasil obriga, e em vários países também. Esse guia interno geralmente um profissional da área de enfermagem, pode ser enfermeiro ou técnico de enfermagem, e eventualmente o médico. O guia permanece durante toda a sessão e obrigatoriamente fora da câmara, mesmo que tenha um médico dentro, tem que existir um médico fora da câmara sempre. Então, no caso que o guia interno, por acaso, esteja sendo um médico naquela determinada sessão, existe um outro médico do lado de fora. É sempre obrigatória a presença do médico fora da câmara. As orientações são passadas para o paciente antes do início da sessão. No transcurso da sessão, esse guia interno fica para dar uma assessoria e uma ajuda, e o modo como é realizada a sessão do ponto de vista técnico, isso é coordenado pelo médico que está fora da sessão. Uma curiosidade, como surgiu esse tratamento com oxigenoterapia ou cama hiperbárica? Esse tratamento ele é derivado de verificações experimentais que foram feitas nas câmaras de mergulho, quer dizer, a câmara para compressão, a câmara de hiperbárica já existe há muitos e muitos anos, já existia desde o século passado, há mais de 50, 60 anos, com finalidade de auxiliar os mergulhadores. O que se verificou é que nas condições em que se fazia compressão para esses mergulhadores e, ao mesmo tempo, existia oxigênio, o mergulhador estava precisando de oxigênio, isso ajudava na cicatrização de algumas lesões que os mergulhadores às vezes apresentavam. E se buscou trabalhar com animais para verificar esse efeito, se fez pesquisas, várias pesquisas, até se concluir que realmente, se você tem uma situação onde tem oxigênio puro e a pessoa está respirando oxigênio puro e está comprimida, está dentro de uma câmara hiperbárica, numa pressão maior do que a pressão atmosférica, como se fosse num mergulho,
isso produzia vários efeitos muito benéficos na área médica. Então, a partir daí é que se começaram estas câmaras hiperbáricas destinadas a pacientes, que ela é basicamente como eram as câmaras de mergulho antigamente, mas com várias melhorias para poder dar atendimento para pacientes. Da onde vem o oxigênio e como ele é testado, esse oxigênio da câmara hiperbárica? O que é utilizado é oxigênio a 100%, é oxigênio puro, oxigênio medicinal. Ele vem inicialmente desses tanques de oxigênio que são comercializados, que são os tanques de oxigênio comuns que tem em todos os hospitais. E esse oxigênio ele é liberado através de uma máscara, o paciente fica dentro da câmara, pressurizado, e respira o oxigênio com uma máscara. E na câmara monoplace, como funciona o tratamento? A câmara monoplace, ela é uma câmara destinada a um único paciente e é muito menor. Então, por isso, ela, em vez de ter esse sistema que pressuriza a câmara e respira com a máscara para respirar o oxigênio, no caso, na monoplace, a própria câmara já é diretamente pressurizada com oxigênio. Então, o paciente respira livremente, sem precisar de máscara nem nada. Mas o efeito é igual. O tratamento é o mesmo, tanto numa câmara como em outra. O que precisa existir é oxigênio puro e pressão elevada. Então, isso é igual nas duas câmaras. Como a senhora despertou para essa área da medicina? Não só eu, como vários colegas, tivemos o mesmo início. Eu trabalho com medicina intensiva, sou uma médica intensivista e trabalhei com trauma há muitos anos. Então, no Hospital das Clínicas, em 1992, foi quando se montou a primeira câmara hiperbárica e se começou a trabalhar com os pacientes de trauma. Então, com isso, foi que a gente foi se interessando e estamos nessa área até hoje. No país, quantas câmaras hiperbáricas tem? Nós temos registrados na Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica 85 clínicas hiperbáricas. É muito pouco diante da demanda que existe. A possibilidade de mais de 500 câmaras hiperbáricas serem necessárias aqui no Brasil. E os tratamentos são custeados pelos planos de saúde? Sim, desde junho do ano passado, esse tratamento consta do rol da ANS, que é uma relação de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde julga obrigatórios para todos os convênios. Então, ele é obrigatoriamente custeado. Na sua opinião, a saúde em geral no país, como ela anda? Ela vem melhorando de uma maneira muito lenta. Eu acho que isso não é opinião só minha, né? É opinião geral. A saúde na área privada e de planos de saúde na área privada e de planos de saúde, ela tem um avanço bem maior, e na área pública, infelizmente, ainda deixa bastante a desejar. Medicina preventiva ajuda? Se você fizer apenas a medicina preventiva, que aliás no Brasil é bastante bem feita, nós temos campanhas de vacinação que funcionam muito bem, e vários atendimentos que estão sendo feitos nas pessoas normais, vamos dizer, para não ficarem doentes. Você atende uma pequena parcela, uma parcela da população. Mas se você despreza o tratamento do paciente que já escapou da medicina preventiva e já está doente, você deixa de atender também uma grande quantidade de pessoas. Então, não dá para se pensar, faz a medicina preventiva e não faz a medicina curativa. Não existe essa possibilidade, porque senão fica um atendimento bastante incompleto. No Brasil, hoje nós temos um grande número de pessoas obesas. O que se deve a isso? A obesidade é uma doença crônica que vem aumentando no mundo todo
por fator, é multifatorial, né? Existe simultaneamente uma diminuição da atividade física, um aumento da ingestão de alimentos mais calóricos, um certo desvio, vamos dizer, nutricional. Eu acho que, ao longo do tempo, isso vai ser um dos problemas que esse século vai acabar sendo resolvido. Mas a obesidade, ela traz consigo uma possibilidade muito maior do aparecimento dessas lesões que a gente estava comentando, que são tratáveis com oxigênio hiperbárico. Então, não adianta só pensar em tratar a obesidade, porque agora já existe uma grande quantidade de pacientes que já estão obesos e já estão com os problemas relacionados que a gente vai precisar tratar também. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viva com Saúde. No programa de hoje falamos sobre medicina hiperbárica. Para você que queira conhecer um pouco mais esse assunto, temos uma clínica aqui na cidade de Erechim, localizada no Hospital Santa Mônica, e também temos uma clínica na cidade de Passo Fundo, no Hospital Iote. Muito boa noite.